Há algum tempo atrás, respondendo tantas perguntas que me faziam, eu resolvi escrever um livro, dentre outros, e nesse livro apresentei um pequeno curso sobre Espiritismo, para que as pessoas interessadas o lessem e tirassem suas dúvidas, principalmente as pessoas que vinham de outras religiões, cheia de dogmas, de aprendizados bíblicos, de entendimento das coisas de Deus ao pé da letra, tal como está escrito na Bíblia, e via o Espiritismo apresentando uma nova maneira de buscar a Deus, de entender a vida, e ficavam assim assustadas. Por isso eu escrevi esse livro. Muitas perguntas eu já respondi, e como agora eu tenho aqui na pergunta 22 em diante, eu vou responder algumas perguntas do livro, e isso traz alguns conhecimentos para as pessoas interessadas. A pergunta 22 diz assim: o corpo de Jesus era também de carne como o nosso? Eu respondo sim, era de carne como o nosso. Jesus se intitulava o Filho do Homem, justamente para mostrar que ele veio de homem, o corpo dele veio de homens, das pessoas da terra, que ele não era divino, como muitos interpretam erradamente. Na verdade, não existe ninguém divino. Se formos usar essa palavra divino, apenas Deus. E talvez usasse-a para Jesus em virtude dele ser um espírito puro, mas de divino ninguém tem. É só Deus. Jesus era de origem divina, ou seja, diferente? Não. Jesus, como eu já falei em outras explicações, foi criado, se desenvolveu, viveu, passou por toda a escala evolutiva, como nós estamos passando em outros planetas que já até se extinguiram, porque depois de alguns bilhões de anos tudo se esgota, tá? E quando ele veio dirigir o planeta Terra, desenvolver o planeta Terra, há 4 bilhões, diz o cientista, 4 bilhões e meio. Mas o espírito Ramatiz diz que é 4 bilhões 320 milhões de anos. Bem, não vai fazer diferença nenhuma quase. Há 4 bilhões e meio, como diz a ciência, ele veio desenvolver o planeta Terra e já era um espírito puro. Mas ele foi um ser humano igual nós, cometeu erros igual nós, torceu para algum time de futebol, se é que lá no planeta dele tinha futebol, igual nós torcemos, tomou as suas bebidinhas como todo mundo toma, depois se purificou, ficou puro. Agora dirige o sistema solar, ligando esse planeta ao sistema solar e a Deus. E ele se apossou, reencarnou num corpo carnal como o nosso, mas numa condição, o corpo cheio de qualidades, cheio de situação própria para um espírito muito avançado, não era um corpo grosseiro igual o nosso, carne, sangue, tudo igual, mas não tinha a grosseirice, vamos dizer assim, do nosso, porque o nosso, nós ainda somos espíritos atrasados, e então o nosso corpo ainda é grosseiro. Mas imagina os senhores, um espírito puro usando um corpo carnal. Diz o espírito Emmanuel que ele era de uma beleza inconfundível, eu imagino, um espírito puro como era. Então, na época de Kardec, um cidadão chamado J.B. Rustang, um advogado de Paris, escreveu 4 obras dizendo que Jesus, chamados 4 evangelhos, dizendo que Jesus não tinha um corpo carnal como o nosso, e sim um corpo fluídico. E isso causou muita polêmica, desde a época de Paulo, que vem alguém alegando isso, que Jesus não tinha um corpo como o nosso.
Agora os espíritos confirmam, tinha sim, carnal igual o nosso. E esse equívoco de Mustang e de algumas pessoas da época de Jesus é mesmo um equívoco. E não acredite nisso, que Jesus tinha corpo fluídico. Ele esteve em corpo fluídico no momento que ele se apresentou após a sua crucificação, quando ele deixou o túmulo, e as pessoas que não conhecem o fenômeno de materializações, os fenômenos de materializações, então pensam que ele ressuscitou em carne, mas não. Naquele período lá ele estava materializado. Por isso ele adentrou lá o ambiente que estava os apóstolos, tá? E eu vou dizer, mas materializado ele poderia comer alguma coisinha? Poderia e pode. Pode, sem exagero, mas pode. E ele o fez assim, conforme está declarado nos evangelhos, tá? Bem, esse item já está respondido. O segundo item, e como compreender a Santíssima Trindade? Eu acho que eu já andei explicando isso em outras explicações, em outros vídeos. A Santíssima Trindade foi um entendimento que teve o apóstolo João. E é tão verdade que João escreve no seu evangelho, se não estou equivocado, logo no capítulo 3, ele diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é bem assim. Primeiro, Jesus não é unigênito, o único criado por Deus. E nós seríamos o quê? Alguns estudiosos, para justificar essa esdrúxula teoria, diz que nós somos criaturas. Conversa fiada. Não entenderam direito, querem justificar com o entendimento grosseiro deles. Tudo vem de Deus, todos, inclusive Jesus, foi que se desenvolveu como nós estamos nos desenvolvendo. Grosseiramente podemos dizer, todo homem será um dia um arcanjo, se arcanjo existisse. Existem espíritos adiantados, mas vamos considerar que existam, tá? Para efeito didático. Todo homem será um dia um arcanjo, e todo arcanjo foi um dia um homem. Deus não tem dois critérios, um critério para o desenvolvimento dos arcanjos e outro critério para o desenvolvimento do homem grosseiro como nós. Não! Todo o universo é um critério só. A Santíssima Trindade, como eu estava falando, ela não existe. Por quê? Porque Jesus não é um filho especial mandado para cá, tá? É um comandante governador do planeta que veio encarnar para cumprir a sua missão, tá? Então não existe pai e filho, não. Existe Deus dirigindo o universo, que é a inteligência geral e que não é um ser de cara de homem, nem de cara de mulher, não. Você não pode vê-lo, só pode senti-lo, tá? É uma inteligência geral que se manifesta no universo e controla tudo. Isso é Deus e seus filhos. Portanto, não existe Santíssima Trindade. Você vai dizer, então, não existe a figura do Espírito Santo? Não, não existe figura do Espírito Santo. Quem faz esse trabalho são milhares de espíritos avançados que antigamente eram chamados de espíritos sãos. E de sãos, aqui na língua brasileira, passaram a ser santo, tá? Mas não tem um ser chamado santo junto com Jesus e junto com Deus, não. Só tem Deus e os seus filhos, que somos nós. E depois até os animais, que é tudo filho de Deus. Os animais são filhos de Deus igual nós, apenas estão atrás de nós, se desenvolvendo. Mas um dia será nós. Todo animal já individualizado será um dia um homem. E todo homem já foi animal. Usei o mesmo critério que usei no arcanjo, né? Dizendo, bem,
Isso aqui já está respondido. A outra pergunta do Espírito Santo, já respondi, tá? Existe então Satanás? Não. Nunca existiu esse ser chamado Satanás. É tudo figura. Mas Jesus falou, se falou, foi figurado. Assim como ele disse que voltaria na glória do Pai, separaria ovelhas dos bodes, também em sentido figurado. Jesus não vai voltar. Por quê? Não é preciso, e as reencarnações provam que nós somos ainda muito atrasados e não poderíamos habitar lá no mundo celeste grosseiros assim e em carne. Que isso? Mesmo só em espírito, seríamos tão grosseiros que não entenderia. Ora, imagina os senhores pegarem os índios de uma tribo bem chucra, lá do Amazonas, aliás, daqui do Amazonas, que nós estamos no Amazonas, na Amazônia, né? E colocar ele numa universidade de filosofia. Colocar esses índios numa universidade de filosofia. Ou então estudando cibernética, ou programas espaciais da NASA. Será que eles entenderiam alguma coisa? Claro que não. Ficariam perdidíssimos, não é? Então é a mesma coisa, pega um homem grosseiro como nós e coloca lá nos páramos siderais. Não seria possível, tá? E Jesus disse, o reino dos céus está dentro em vós. Quer dizer, é o grau de evolução, o grau de felicidade que nós construímos em nós. Isso é que é o céu. Não existe um local chamado céu. Existe? Não, não existe. Assim como também não existe um local chamado inferno, criado por Deus, não. Os que existem por aí, que são umbrais, são criados pelas mentes dos espíritos doentes. E eles é que criam as regiões umbralinas com as mentes doentias. Deus não cria para eles sofrerem, não. Eles que vão para lá e acabam criando, se desenvolvendo e vivem naquele ambiente horrível até saírem de lá e irem para as moradas espirituais se desenvolver. Quanto ao Satanás, interpretaram errado. Eu anotei aqui no meu próprio livro, olha aqui, ó. Em Isaías, capítulo 14, versículo de 11 em diante. Existe lá dizendo, hino triunfal sobre a queda da Babilônia. É só você conferir em Isaías, de todas as Bíblias do mundo. Hino triunfal sobre a queda de Babilônia. E lá começa, derribada está na cova da tua soberba, também o som da tua harpa, por baixo de ti uma cama de gusanos. Gusanos é quê? É vermes da lama, tá? E os vermes são a sua coberta. E assim continua. Sabe o que ele está se referindo? Mais à frente ele explica, ao rei Nabucodonosor, que veio com uma certa missão de unir aqueles povos e deixou o orgulho crescer muito e resolveu fazer o que não devia. Então veio essa profecia acerca do rei Nabucodonosor, chamaram o rei Nabucodonosor de Lúcifer e os religiosos entenderam que era o capeta, que Lúcifer era o capeta. É o demônio, não é demônio, nunca existiu esse ser chamado demônio. Se ele existisse, seria puro, anjos, ou seja, espírito puro. Se ele sendo puro, ele não consegue cair mais, ele não consegue mais ter inveja, sumiu isso dele, tá entendendo? Essa possibilidade. Ele não reclama mais da sua hierarquia, não tem como, ele é puro, não regride. Então, ele nunca seria precipitado para ficar lutando contra Deus. Isso é uma fantasia, que por sinal só existe aqui no Ocidente. Porque lá na religião de Buda não existe Satanás, tá? Nessas religiões que copiaram do judaísmo, como Mormons, como o de Maomé, né? O islamismo, isso tem. Porque eles copiaram quase tudo do judaísmo. Mas nas outras religiões da Índia, da China, nem falam em Satanás.
Tá? E ultimamente, a maior igreja do mundo, não estou dizendo que seja a maior religião, mas a maior igreja do mundo, que é a católica, nem isso está aceitando mais, tá? Esse ser Lúcifer refere-se se você ler nas profecias de Isaías, capítulo 14, versículo 11 em diante, a queda do rei Nabucodonosor, mal interpretada como Lúcifer. Na Bíblia, traduzida pelos padres Merendt-Rose, procure que você encontra Bíblia traduzida pelos padres Merendt-Rose. Lá embaixo está escrito no rodapé: a má interpretação dessa profecia pelas igrejas leva o povo a entender que existe um Lúcifer, mas esse Lúcifer nada mais é que a queda do rei Nabucodonosor. A própria Bíblia está lá no rodapé explicando isso que eu estou lhe falando. Então, mas os Espíritos dizem, nunca existiu esse Satanás, tá? Se nenhum demônio foi precipitado sobre a terra, quem são esses espíritos que atrapalham, fazem domínio de médiuns, como chamavam de possessão de médiuns, faz os homens cometer loucura? Quem são? Espíritos de homens. Homens maus que morreram, estão fora do corpo agora como espírito, fazendo doidice. Alguns eram cientistas bastante inteligentes e revoltados com a sua condição espiritual, querendo ganhar o mundo espiritual com facilidade, e viu que não é assim, ela exige amor no coração, aí se revoltou e vem atacar os outros, perturbar os outros, ou então alguns espíritos baixos que aceitam missões de macumbeiros, de pessoas maldosas, e diz, eu te dou comida que você precisa, te dou isso, te dou muito dinheiro. E o espírito tão materializado pensa que pode usar dinheiro. Se você for atrapalhar a vida dessa mulher, eu já vi muitos, eu não vi um, nem dois, nem três. Eu já vi centenas disso na casa espírita, e a casa espírita socorrendo, ajudando, orientando tanto o espírito mal quanto a pessoa para que eles encontrem a paz. Portanto, os espíritos maus de homens é que atormentam. Existem espíritos que foram banidos, vieram para a Terra há mais de 10, 15 mil anos atrás, da constelação do Cocheiro, de outras constelações, revoltosos, não aceitam passar pelo processo da transformação lenta para construir amor, e vivem nas trevas aí atormentando, atrapalhando os governos, tentando fazer surgir guerras e mais guerras. São chamados magos negros. E outros tantos que não vamos alongar aqui agora, tá? Agora vem, e os animais têm espírito? Tem, os animais têm espírito, espírito de animal, espírito com aquela característica. Mas à medida que ele vai evoluindo, ele chega na categoria dos primatas e entra no ciclo da evolução humana. Eu já fui um bichão, um animal, tudo quanto é jeito, você também, todo mundo foi. Inevitável, tá? Não há como evitar isso. Só que o espírito do animal não é um espírito completo igual ao nosso. É um espírito grosseiro, simples, tá? E se o animal for muito inferior, como aqueles pequenos peixinhos dos cardumes, nem é espírito direito, são núcleos espirituais. Mas tudo só tem vida se tiver espírito ou núcleo espiritual, tá? Não existe outra saída, tá? Aqui tem outro item que diz assim, para nós encerrarmos este vídeo. Qual a importância da mesa móvel, né, para o espiritismo? Porque todo mundo diz, o espiritismo exige uma mesa com toalha branca, mesa branca. Mesa é apenas um móvel que a gente senta em volta para botar os livros, para escrever em cima, para encostar os braços. Só para isso. A toalha da mesa pode ser de qualquer cor. A gente coloca branca às vezes porque ela agrada mais. Não ofende assim a nossa visão. Pode ser roxa, preta, branca, tingida, pode ser.
Mas é melhor usar a branca porque os nossos olhos não se assustam, tá? Portanto, a mesa só serve para isso, ela não tem nenhuma função no espiritismo. Esse vídeo fica por aqui. Beijão!